Você sabe o que é o ego? E entender o ego é função da liderança? Vem comigo na reflexão de hoje. Por vezes, dentro das organizações, as pessoas dizem: nossa, fulano tem um ego que não cabe dentro da sala de reuniões. O que estamos querendo dizer com isso? E quando dizemos o seguinte: aqui o único problema é o ego das pessoas. O que estamos querendo dizer com isso? Por que o ego é visto como um problema a ser gerenciado, a ser resolvido dentro das organizações? O que é o ego? Ego surge com a psicanálise, né? Freud traz a proposta do ego como um dos elementos que compõem a personalidade do indivíduo, a psique do indivíduo. O ego, do latim eu, ou seja, é a forma como o indivíduo se descreve, é o senso de individualidade que uma pessoa tem, aquela sensação de eu interno. E quando eu vou explicar quem eu estou falando então de um conjunto de memórias que me forma. Logo, o ego é esse conjunto de memórias que eu me identifico como sendo eu. Existe também, dentro dessa tríade, o id. O id é aquilo que o ser humano já nasce. O id é aquele lado mais instintivo. Por exemplo, você leva uma fechada no trânsito e você tem vontade de ir lá e dar uma fechada de volta naquela pessoa. Aquele impulso mais inconsequente. Então, o id é aquela parte em nós que tem esses impulsos, geralmente compulsões, às vezes, por comida, sexo, sono, ou seja, aquele lado mais instintivo e profundo. E o superego? Então, o superego é o terceiro elemento dessa tríade. O superego é aquela parte em nós que funciona como se fosse um conselheiro. Você já deve ter tido a sensação de que, às vezes, vem um impulso para você fazer uma coisa, você se segura e daqui a pouco surge uma voz dentro de você que te aconselha, como se fosse um mestre dentro de você dizendo: olha, pensa direitinho, vamos analisar quais são as possíveis consequências se você agir assim, quem sabe age por essa forma. Então, naquele momento, você está refletindo e gerenciando o impulso que vem do id e ajudando o ego a se tornar estável novamente diante daquela situação. Então, dentro da perspectiva de Freud, esses três elementos compõem a estrutura da psique de uma pessoa. Agora veja, quando a gente diz respeito ao ego dos indivíduos, esse senso de eu que surge já na infância, o que é importante a gente considerar é que esse eu se sente separado, né? Então, essa sensação de eu, de individualidade, também traz o senso de separação. Então, muito profundamente, naturalmente, o ser humano que possui um ego, ele naturalmente vive com três grandes medos e três grandes necessidades dentro dele. A primeira grande necessidade é a necessidade de se sentir seguro. Já que eu me sinto separado da totalidade de tudo que está acontecendo no universo, então eu me sinto inseguro e tenho que me proteger diante da, entre aspas, realidade que eu interajo. Depois, naturalmente, o indivíduo gera a necessidade de pertencimento, ou seja, ele quer pertencer a algum coletivo. E esse senso de pertencimento é muito importante para o ego. O ego busca fazer parte de alguma coisa. Quer seja uma empresa, quer seja de uma família, quer seja de um grupo social. Então o ser humano sempre está em busca de pertencer a algo. A terceira necessidade do ego é a necessidade de distinção, ou seja, é uma necessidade que o ego tem de se sentir diferenciado, único, especial, reconhecido, admirado. Quando a gente se refere a pessoas que têm um problema no ego dentro das organizações, o que estamos nos referindo é que um desses três elementos, às vezes dois deles e às vezes até os três juntos ao mesmo tempo, estão distorcidos. Então aquela pessoa que tem uma necessidade muito grande de controlar todas as coisas com medo que algo vai dar errado. Ela, para se sentir segura, ela quer controlar tudo e todos. A outra pessoa que, para pertencer, faz o papel daquela pessoa legal, boazinha, tem dificuldade de dizer não, busca aceitação de todo mundo, está sempre preocupada com o que os outros estão pensando e dizendo a respeito dela. E aquela outra pessoa que também tem aquela necessidade de ser reconhecida, de ser valorizada, de ser elogiada, que geralmente é onde as pessoas falam mais sobre o ego, que conecta muito com o narcisismo. É aquela pessoa que quer ser tratada de uma forma diferenciada, que quer ser vista por todos como um exemplo, né? E ser servida pelas outras pessoas da melhor forma possível. O raciocínio é o seguinte: se as pessoas me verem como especial, elas vão querer que eu esteja por perto, logo eu vou pertencer, e assim eu me sinto seguro. Então, muitas vezes, nesse raciocínio,
a pessoa acaba desenvolvendo uma disfunção. E ela faz tudo, então, para chamar a atenção, para ser reconhecida, etc. E isso faz com que as pessoas falem, fulano tem um ego muito grande, que não cabe, por exemplo, dentro da sala de reuniões. Logo, cada vez mais que a tecnologia está ficando muito parecida para todas as empresas, ou seja, todo mundo tem acesso à informação e à tecnologia de ponta, o que tem feito a diferença dentro das organizações? O comportamento das pessoas. Por isso estamos vivendo uma era que se fala tanto em soft skills. E os líderes, então, estão sendo convidados a cada vez mais aprenderem sobre comportamento humano, a entenderem como trabalhar com esse aspecto comportamental. Não só a parte técnica, mas também a parte comportamental. E aí, sim, gera a necessidade do líder, do gestor, conhecer um pouquinho mais sobre esses aspectos psicológicos e também conhecer um pouquinho dessas questões do ego. Então, se me perguntam, Gilberto, é função do líder conhecer o ego, gerenciar o ego das pessoas? Eu diria que não faz parte da função, não está na descrição do cargo de nenhum gestor. Mas seria importante que ele conhecesse e o ajude, então, a compreender melhor as pessoas que atuam com ele e, ao mesmo tempo, ajudam essa pessoa a lidar da melhor forma possível com as pessoas no seu ambiente de trabalho. Quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.